nossa vida precisa ser uma resposta de gratidão pela graça que recebemos. Quando reconhecemos o sacrifício de Jesus, nos comprometemos a viver de forma que honre esse presente de Deus, mostrando aos outros a importância de também buscar essa transformação. Podemos ler na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 29, que diz: De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? O autor da carta alerta os cristãos judeus que estavam tentados a voltar aos antigos rituais sobre o perigo de rejeitar a graça de Deus. Ele compara a gravidade de rejeitar o sacrifício de Jesus ao castigo dos que quebravam a lei de Moisés, dizendo que quem faz isso desvaloriza o sangue de Cristo. Ao rejeitar a salvação oferecida por Jesus, a pessoa ignora o maior ato de amor de Deus e se afasta da paz e da comunhão com Ele. O recado é claro: desvalorizar a graça é uma escolha séria, com consequências eternas. Devemos viver com gratidão, obedecendo e reconhecendo o sacrifício de Jesus. Podemos ler no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, que diz: Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Essa passagem nos mostra como é sério rejeitar a graça de Deus. Quem rejeita Jesus e seu sacrifício fica sob a ira de Deus, enfrentando consequências eternas. A graça, que é dada por meio de Jesus, é a única forma de escapar da morte eterna e vivermos eternamente com Deus. Ao rejeitarmos essa graça, estamos rejeitando a fonte de vida e nos colocando debaixo de julgamento. A Bíblia nos adverte sobre o perigo de desprezar esse presente, como aconteceu com o povo de Israel e o homem rico no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Ignorar a graça é desprezar o sacrifício do Senhor Jesus, ofendendo o amor de Deus por nós. A graça é a única forma de sermos transformados e quem a ignora escolhe viver na escuridão. Jesus estende a mão para nos salvar, mas se recusarmos, não há salvação. A decisão é nossa: aceitar a graça e ser transformados ou rejeitá-la e enfrentarmos as consequências. Podemos ler na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 3, que diz: Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Esse versículo nos alerta sobre a gravidade de rejeitar a salvação e nos chama a valorizarmos a graça de Deus, evitando nos afastar dele. Precisamos refletir sobre nossa ingratidão e o quanto desprezamos o sacrifício de Jesus. Muitas vezes, ignoramos as bênçãos de Deus e seguimos nosso orgulho, sem reconhecer o preço pago por Cristo. Devemos acordar para isso, nos arrepender, valorizar a graça que nos transforma e, com amor, refletir a luz de Jesus em nossas ações, honrando aquele que deu tudo por nós. Podemos ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8 e 9, que diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A Bíblia nos ensina que Deus mostrou seu amor ao enviar Jesus para morrer por nossos pecados, mesmo quando não merecíamos, oferecendo uma graça imensa e gratuita. Para recebê-la, precisamos de humildade. Ao reconhecer o sacrifício de Jesus, somos chamados a viver com gratidão, mostrando essa transformação através de nossas ações, ajudando os outros como fomos ajudados. Aceitar a graça não é só um presente, mas um compromisso de vivermos guiados pelo Espírito de Deus, tornando nossa dependência dele a nossa força.
Quando vivemos assim, nossa vida se torna um exemplo, mostrando aos outros que a verdadeira liberdade e propósito vem de somente vivermos em Cristo. Desprezar a graça é afastar-se da vida. Aceitar essa graça é encontrar esperança e salvação.